Irmãos, essa semana eu estava ouvindo, eu gosto muito de um podcast em especial, e estava ouvindo lá o pastor Cacau Marques, que é um pastor que participa muito desse podcast, e ele estava falando sobre a questão de Apocalipse. E eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Eu tenho um certo receio de ler Apocalipse, irmãos. E durante um tempo eu dizia assim, não, é porque eu não sou muito adepto da escatologia, mas é porque eu tinha medo mesmo, sabe, de ler Apocalipse. Às vezes dá um medo assim na hora que você lê. Primeiro que é um livro extremamente complexo e difícil, né? Você vai ver que existe várias formas de você interpretá-lo, e tem vários autores que abordam, às vezes, os mesmos textos de formas diferentes. Então, é um livro que você precisa se debruçar e estudar para você entender. E, fora isso, existem muitas previsões, né? A escatologia dele, aquilo que diz que vai acontecer no futuro. Eu acho que eu já vi várias pessoas, sabe, trazendo aqui várias datas, vários acontecimentos ou vários símbolos que dizia que era o cumprimento daquilo que estava previsto. E aquilo até hoje não foi. E aí esse pastor Cacau Marques, ele fez um comentário sobre o livro de Apocalipse que mexeu comigo, que me incomodou. E aí eu comecei a pensar sobre isso, né, a partir disso. Ele falou que talvez se João escrevesse o livro de Apocalipse, a carta, aquilo que ele viu, o relato que ele fez, se ele tivesse escrito nos nossos tempos, provavelmente as igrejas a quem ele destinou não seria a nossa igreja, a igreja brasileira. Isso no ponto de vista dele, né, irmãos? E aí o argumento dele era que talvez isso seria dessa forma porque a nossa igreja vive mais ou menos, não vive aflições, não vive dificuldades, assim como igrejas, por exemplo, de uma Coreia do Norte, da China, de alguns países onde o cristão é de fato perseguido, aonde você não pode constituir um espaço como esse para que você celebre, para que você pregue, para que você viva, né, a vida cristã. Então, nesses locais onde há perseguição, mas ele tem crente, essas pessoas vivem geralmente com muitas aflições. Por exemplo, hoje em Gaza tem crente lá. Tem pessoas que estão lá no meio daquela confusão toda. E imagina a aflição que essas pessoas vivem, porque elas não sabem quando uma bomba, seja de um lado ou de outro, pode cair, né, sobre a sua cabeça, ou algo pode acontecer, pode faltar água, pode faltar alimento. Enfim, talvez a palavra de Apocalipse, para quem está numa vida boa, ela não seja uma palavra de esperança. Mas, para aqueles que vivem diante de aflições ou de perseguições, a palavra de Apocalipse nada mais é do que uma palavra de esperança. E quando ele falou isso, eu falei assim, nossa, então será que eu não gosto muito, ou às vezes eu não me dedico tanto a entender o livro de Apocalipse porque eu tenho medo daquilo que ele diz? Será que eu tenho esse medo de ler e de conhecer aquilo que Apocalipse diz? Porque talvez pode mexer com o meu comodismo, né? Com o meu conformismo, ou com a minha situação cômoda. Porque aqui no Brasil, eu acho que a gente está bem, né, irmãos? Está tranquilo. A gente consegue se reunir, existem algumas perseguições, existem algumas coisas, mas no resumo da ópera, a gente está bem, a gente está tranquilo. Só que diante dessa tranquilidade, o que nós, como igreja, temos feito? E aí, quando eu falo feito, não é só para as nações. Porque eu sei que o cristianismo é da nossa essência e a gente precisa cumprir o ID, né? Aos 4 cantos do mundo. Mas a missão, e eu aprendi isso, e isso para mim hoje é muito claro, ela começa dentro da minha casa. Ela começa com o meu vizinho. Existe uma pesquisa, eu já comentei sobre essa pesquisa aqui, que diz que quando a gente se converte, a gente traz um número X, um número alto, 30, 40 pessoas em média por mês ou durante um ano para a igreja. E à medida que o tempo passa como cristão, a nossa tendência não é mais convidar ninguém. E eu vivo essa dura realidade e tenho lutado para que isso mude.
Então, eu me lembro que assim que eu me converti, mais ou menos em 2013, 2014, eu acho que o meu carrinho conhecia os 4 cantos do DF, porque eu ia longe para buscar pessoas. Hoje, eu não me lembro a última vez, e eu confesso para vocês, que eu fui em alguma outra cidade mais distante buscar alguém para trazer à igreja. E aí, a gente começa a pensar, eu comecei a pensar sobre isso. E aí, essa semana, Deus trouxe um tema muito forte no meu coração. Ele falando assim, instrumento de esperança. E aí eu fiquei matutando sobre isso, instrumento de esperança, instrumento de esperança. E aí, por coincidência, eu vi uma postagem, um videozinho, que falava sobre as gerações atuais, as famosas millennials e a geração Z. E aí falando sobre a nossa realidade de hoje, porque as gerações anteriores teoricamente viveram Primeira e Segunda Guerra Mundial, viveram outras grandes catástrofes mundiais, e mesmo assim elas tinham um objetivo e lutavam pela vida, crise econômica e etc. Enquanto as gerações atuais vivem um bem bom, e o índice de depressão, ansiedade, ele é astronômico. O Brasil, por exemplo, é o país mais ansioso do mundo. A gente tem todas as estações. Nós não temos um terremoto, nós temos agora algumas tempestades, que têm atingido algumas partes do nosso país, mas a gente não tem ciclone, a gente não tem vulcão, a gente não tem... E por que o Brasil, uma nação que já tem um volume de cristão tão alto... Porque, mesmo que não seja protestante, nós temos os irmãos católicos, os cristãos católicos, mas os evangélicos crescem. E mesmo assim a nossa sociedade dá a impressão de que nada melhora, que nada muda. E eu comecei a pensar sobre isso. E esse videozinho, sabe, se você assistisse ele, você fala assim, eu desisto da humanidade, onde desliga isso aí? Para onde eu vou? Eu vou para Marte, Vou pedir para o Elon Musk me mandar para Marte, porque o mundo não tem jeito mais. Só que eu comecei a pensar sobre esse tema, a esperança. E aí é interessante que eu comecei a dar uma lida, dar uma pesquisadinha, e aí eu descobri um historiador chamado Peter Burke. Ele é um historiador inglês das histórias das ideias. Ele tem um artigo que fala sobre a história da esperança. Ele diz que existe a história da esperança. Ele diz assim, ele argumenta que a esperança tem uma história no sentido de que as pessoas em diferentes épocas históricas têm esperanças de coisas diferentes. Na verdade, ela tem uma história cultural, social e política, porque diferentes grupos sociais têm esperanças diferentes, de salvação, de liberdade, de segurança, de mobilidade social e assim por diante. Aí eu descobri também que existe uma associação que ela mede todo fim do ano, e ela mede o índice de esperança do mundo. No final de 2021, eles fizeram esse levantamento e o resultado foi o seguinte, que segundo essa pesquisa, apenas 38% da população mundial acreditava que em 2022 seria melhor do que 2021. 38% da população mundial apenas acreditava que o ano de 2022 seria melhor do que 2021. A gente estava vivendo, pandemia. 28% esperavam um ano pior, e 27% acreditavam que 2022 não haverá mudanças em relação a 2021. E aí a gente olha de novo para esses dados, para a percepção de esperança do mundo, e você fala, meu Deus. E é interessante que o historiador vai falar que essa percepção, esse sentimento, a esperança é algo inerente ao ser humano. E é tão interessante que ela muda de acordo com o tempo e de acordo com a realidade. Diante de algumas situações, você pode ter mais ou menos esperança. Por exemplo, essa pesquisa mostra que no final de 2021, um ano de pandemia, a esperança estava baixíssima. Provavelmente, se a gente fizesse a mesma pesquisa em 1929, com a crise, não existia esperança quase nenhuma, Prova disso é que várias pessoas se mataram, a gente teve um pessimismo muito grande. Durante a Primeira ou Segunda Guerra Mundial, da mesma forma. Talvez, se você for hoje, e se fosse possível em Gaza e fazer o mesmo levantamento, a esperança seria baixíssima.
E aí eu pesquisei também algumas sobre o que alguns pensadores, né, falam sobre esperança. Porque normalmente intelectuais eles tentam viver, né, fora da perspectiva diária da maioria das pessoas para que pudesse ter um parâmetro, né, um direcionamento. E aí eu achei interessante, porque Aristóteles diz que a esperança é o sonho do homem acordado. Aí eu falei, pô, legal. Aí fui para Voltaire. Voltaire diz que a esperança é um alimento da nossa alma, ao qual se mistura sempre o veneno do medo. Mais ou menos, né? Então é interessante, a gente tem uma visão de alguém da antiguidade, agora da modernidade e da contemporâneo. Eu achei aqui o Ariano Suassuna, ele diz o seguinte, ó, o otimismo é um tolo, o otimista é um tolo, o pessimista um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então ele diz, ó, o bom é você ser um realista esperançoso. Só que tudo isso que eu falei agora é a perspectiva de esperança segundo o mundo. E a gente aprendeu aqui e percebeu que ela muda. Só que como crente, o que é esperança? Será que devemos ter esperança? O que a Bíblia diz sobre esperança para a gente? E aí eu fui buscar sobre isso, né? A primeira coisa que eu aprendi é que fé e esperança, elas estão muito próximas, mas são coisas diferentes. Porque muitas vezes, quando a gente fala de esperança, a gente usa o verbo acreditar. Eu acredito, por exemplo, eu quero ter uma casa maior, uma casa melhor. Aí eu falo, eu tenho fé que eu vou conseguir. Ou então eu estou juntando dinheiro para adquirir algum bem, ou então para fazer uma viagem, ou então um parente ou alguém, você está doente, está fazendo tratamento, e você fala, eu tenho esperança, ou eu tenho fé que isso vai ser solucionado. Então, para a Bíblia, fé e esperança estão muito próximos, mas elas são coisas diferentes. Por exemplo, quando a gente fala sobre fé, o conceito claro do que é fé está em Hebreus 11, versículo 1, que diz assim, ó, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então, quando a gente caminha um pouco mais, a gente vai ver que lá no finalzinho do mesmo capítulo, no versículo 39 e 40, ele complementa esse conceito que ele começou. No capítulo 11, ele vai falar sobre os heróis da fé. Ele vai falar sobre as imperfeições, mas pela perseverança da fé, eles alcançaram aquele status, né? Os heróis da fé. E aí, no versículo 39 e 40, ele complementa aquilo que ele começou a falar sobre a fé. Ele diz bem assim, ó, porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido. Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que, somente conosco, elas fossem aperfeiçoadas. Sabe o que ele quer dizer? Que todos aqueles que foram listados no rol dos heróis da fé, eles tiveram fé. Eles tinham uma promessa. Eles tinham, mas eles não viram o cumprimento dela. Então, Abraão, ele tinha a promessa de ser pai das nações. Abraão viu nações. Quando ele morreu, ele tinha um filho e 2 netos. Mas ele tinha a esperança. E aqui está a grande diferença. Muitas vezes, qual seria então a diferença? A fé é a convicção, a certeza, aquele elemento necessário que nos liga ou nos vincula a Deus. A esperança é aquilo que nós esperamos através da fé, que ele irá acontecer. Enquanto a fé é necessária no tempo presente, a esperança é algo que nos remete para o futuro, independente de qual ele seja. Então, fé e esperança são 2 coisas distintas. E aí a gente pode aprender mais sobre isso. E o que seria então esperança? Segundo o Claudionor de Andrade, né, ele é um escritor da CPAD, ele diz que esperança é a certeza de receber as promessas feitas por Deus através
de Cristo. Muitas vezes essa esperança que nós temos é que Deus cumpra essa promessa, e muitas dessas promessas nós não iremos ver. Então, a esperança é uma expectativa futura, mas a fé, ela é necessária para hoje. E aí, quando a gente continua caminhando, a gente vai ver que lá em 1 Coríntios, Paulo vai falar também sobre a esperança. Ele diz bem assim, no primeira carta a Coríntios, no capítulo 13, versículo 12 e 13, ele diz assim, agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanece agora essas três: a fé, a esperança e o amor. Então ele está dizendo que existem três coisas que existem de forma concomitante: a fé, a esperança e o amor. Nesse capítulo ele está falando, claro, sobre o amor, o dom do amor, que é o maior de todos. Mas ele diz claramente que existem as três, e ele vai dizer que tudo que nós vemos e enxergamos agora como se fosse por nuvens, chegará um tempo em que a gente terá uma visão clara. Ou seja, hoje, quantos aqui já viram Jesus? Pessoalmente, assim, tete a tete. Mas pela fé, a irmã missionária já viu. Tete a tete. Mas chegará um tempo em que veremos ele face a face. Essa é a nossa esperança. Consegue entender? Eu tenho fé em Jesus hoje, mas eu espero um dia encontrá-lo face a face. E aí a gente continua. É interessante porque a fé quando Paulo vai falar sobre a justificação e ele aborda isso, ele vai falar que pela fé alcançamos a justificação e a salvação em Jesus Cristo. Então a fé é algo que nós praticamos, nós exercemos. Mas a esperança é algo que adquirimos. E ele vai mostrar para a gente o processo pelo qual nós alcançamos a esperança. Está lá em Romanos 5. No capítulo 5, Romanos 5, no versículo 1 ao 5. Ele diz bem assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, ou seja, eu creio em Jesus, alcança a justificação, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem tivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. Então, quais são os passos? Tribulação, perseverança, caráter aprovado e esperança. Talvez a gente não goste muito, É que nem, eu não sei vocês assim, mas eu aprendi com alguns crentes que falam assim, você não pode pedir paciência, porque paciência vem com a tribulação. Então, se você pedir paciência para Deus, Deus vai fazer o quê? Vai dar tribulação. Então, o pessoal falava muito isso, não pede paciência, porque se você pedir paciência, Deus vai te dar tribulação. Mas é inevitável, e eu acho que a gente sabe muito bem disso, que o fato de existir nesse mundo, é inevitável que todos nós passamos por tribulações, por sofrimentos. A Bíblia diz que o sol sai sobre o justo e o injusto. O próprio Jesus nos garantiu dizendo, no mundo vocês terão aflições. Foi a promessa dele. Então nós teríamos aflições. Então, já que vamos passar por aflições e sofrimentos, vamos aproveitar isso para gerar o quê? Esperança. E aí, numa outra versão, eu achei interessante também, na tradução de hoje, na nova tradução da linguagem de hoje, ela traz bem assim, e também nos alegremos no sofrimento,
pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu. Amém ou não amém? Quantos querem aqui tribulação ou sofrimento? Ninguém quer, né, irmão? Isso é certo mesmo, mas infelizmente vamos passar. Mas a partir de hoje a gente vai aproveitá-los. E aí, quando a gente caminha também na mesma visão, existe uma coisa interessante. Segundo a teologia, quando você tem um texto que é dito pelo próprio Jesus, aquilo vira lei. Então, se Jesus disse, basta uma vez para virar lei. Mas, normalmente, quando você vai falar de teologia e tem algum apóstolo, algum escritor que escreve alguma coisa, a gente tem que buscar coerência com o restante dos outros textos e observar se aquele mesmo tema é abordado por outros autores. E aí eu achei interessante que esse processo também é falado por quem? Por Tiago. Lá em Tiago, no capítulo 1 da carta de Tiago, no versículo 2 e 4, ele diz algo muito próximo daquilo que Paulo disse. Ele diz bem assim, meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha que maravilha. Então, qual é a correlação de um com o outro? É tribulação, os dois concordam nisso. A perseverança, e aí Tiago fala de uma ação completa, da gente chegar a um estado de plenitude, de maturidade, que não nos falta nada. Se eu sou uma pessoa completa, então eu tenho, fala irmãos, esperança. Então, a esperança também está em nós. Então a gente consegue ver essa correlação entre aquilo que Paulo dizia e aquilo que Tiago também disse. Então, o que aprendemos? Que há uma diferença entre fé e esperança, e a esperança existe um processo pelo qual nós vamos obter. Caminhemos. E aí, uma vez que a gente obteve essa esperança, ela vai ter alguns papéis. E talvez um para hoje seja muito importante, que é a nossa âncora da alma. Quando a gente vai para o autor de Hebreus, volta para a carta de Hebreus, lá no capítulo 6, ele diz algo bem assim, a esperança, né? O papel da esperança. Ele diz, portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas, e a respeito delas, Deus não pode mentir. E assim nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida. Assim como a âncora que mantém seguro o barco, ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Então, o papel da esperança em cada um de nós é ser a âncora da nossa alma. E aí o autor de Hebreus vai fazer essa analogia, assim como um barco, né? O que a âncora faz com o barco? Ela dá estabilidade. Vem a tempestade, vem as ondas, vem o que vier, os ventos, o barco continua parado. Ele não sai do lugar. E aí, quando a gente olha para a nossa vida, será que diante de todas as tribulações e as dificuldades da nossa vida, nós temos usado a esperança que cada um de nós devemos ter para enfrentar e ser estável? É muito triste, irmãos, mas quem cuida, principalmente de adolescentes, de jovens ou de alguns adultos, da maioria das igrejas, tem constatado um nível altíssimo de uso, por exemplo, de ansiolíticos. A nossa juventude está ansiosa. Quantas pessoas hoje, por exemplo, o nível de divórcio entre principalmente os cristãos e cristãos evangélicos, eles têm subido, aumentado. E quantas pessoas têm dado cabo da sua
vida. Existem pesquisas que mostram esses dados, por exemplo, sobre o ministério, sobre pastores. Pessoas que, dedicadas ao ministério, têm passado por estados depressivos ou dado cabo da sua vida, e a gente pergunta, e a âncora da nossa alma? Talvez quando vem as dificuldades a gente não quer enfrentá-las, né? Ou a gente não quer crer, orar, buscar aquele que pode nos dar estabilidade. Mas será que não está na hora da gente começar a jogar a nossa âncorazinha, a nossa esperança e buscar essa estabilidade prometida pela palavra? Porque é promessa. Quando Jesus prometeu a aflição, ele imediatamente já trouxe uma segunda promessa. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem, porque eu venci o mundo. Então, o papel da esperança em nós é ser essa âncora da nossa alma, né? E se ela é a âncora da nossa alma, se já entendemos a necessidade da esperança, se já entendemos o processo pelo qual vamos obter, se já sabemos por que devemos usá-las e como podemos usá-la, eu te pergunto, será que a Bíblia encerra por aí? Quando ela fala sobre esperança? Claro que não, né, irmãos? Você vai ver que a mordomia ou o serviço é algo inerente à vida cristã. Eu até falei mais cedo sobre isso, que eu não tenho mais, não é nem paciência, irmãos, talvez eu tenha me expressado, né? Eu não gasto mais o meu tempo, por exemplo, montando argumentos, um estudo para convencer desigrejados a congregar. Porque se um desigrejado chegar para mim e falar assim, por que eu tenho de congregar? Eu vou pegar essa Bíblia aqui e falar assim, lê aí. Porque ela, de Gênesis e Apocalipse, é o motivo pelo qual eu preciso congregar. A Bíblia começa com a história de uma família e termina com a história de uma igreja. Consegue entender? Quando a Bíblia vai falar sobre riquezas, o problema da riqueza é o amor ao dinheiro. Mas ele fala que a utilidade do dinheiro a gente tem que fazer. O que a gente pode aprender essencialmente na vida cristã é que precisamos servir. Mais cedo eu falei sobre maturidade, um dos textos que a gente leu foi aquele que fala sobre os 5 ministérios, que eles existem para aperfeiçoar a igreja e contribuir para que nós possamos cumprir o nosso ministério. E ministério é serviço. Então, cada um de nós temos uma obrigação. Cada um de nós temos que servir. Eu costumo dizer que no céu não vai ter preguiçoso. E eu não precisava nem dizer, porque a Bíblia já diz que os preguiçosos não herdarão o reino do céu. E é claro que quando ele fala sobre preguiça, ele não está falando só sobre quem tem preguiça de trabalhar, né? Mas, o que isso quer dizer? Que tudo que nós temos, ele tem que ser útil para um propósito. É interessante que, se você observar a Bíblia, a gente vai perceber vários elementos em que Deus nos trata na nossa individualidade como pessoa. Mas Ele nos trata como pessoa para que nós, como pessoas, possamos contribuir para a coletividade. Quando Ele tratava as nações, quando Ele tratava Israel, Ele queria que Israel fosse um modelo para as nações. Quando Jesus monta a sua igreja, Ele promete vir buscar a igreja, ele não promete vir buscar o Márcio. Então, o senso de coletividade, ela é inerente à vida cristã. Não tem como ser crente e não congregar. Não tem como ser crente e tudo que você tem ser para servir. E o mais interessante é que a Bíblia vai nos instruir a servir não só aos nossos, mas também aos gentios, todos aqueles, mesmo aqueles que não confessam a nossa fé. Por exemplo, historicamente, os cristãos, quando eles começaram a ser chamados de cristãos, ou eles começaram a ter um crescimento em Roma, foi porque eles eram perseguidos, mas mesmo perseguidos, eles continuavam cuidando daqueles que necessitavam. Então, tudo aquilo que nós temos, ele pode ser e ele deve ser utilizado para servir pessoas. E por que eu estou nesse rodeio todo, né? Porque se eu tenho esperança, eu preciso utilizar a esperança.
Aí você fala assim, que loucura, né, Márcio? Vamos para a Bíblia? Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver que Pedro, ele vai falar uma coisa muito interessante. Ele vai dizer que uma vez que nós obtemos a esperança, uma vez que nós utilizamos a esperança como âncora, agora nós nos tornamos esperança viva. Vamos lá para o texto. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, ele diz bem assim, Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Repetindo, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Então, cada um de nós, todos aqueles que confessaram Jesus, nasceram de novo, você foi regenerado para ser uma esperança viva. Esse é o papel nosso. Se eu sou uma esperança viva, o que eu preciso fazer agora? Paulo vai dizer, se somos esperança, então precisamos testificar. Está lá em 1 Pedro, no capítulo 3,15, continua lá dizendo assim, antes, santifique Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há em vós, em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Então ele vai dizer que Pedro vai recomendar que testificamos, né? Ou seja, estejam sempre preparados para responder qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Paulo, mais à frente, ele vai dizer o seguinte, Romanos 15, versículo 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Então, o que a gente aprende Pedro vai dizer que qualquer um que tentar entender a esperança que é em mim, eu tenho que estar preparado para explicá-los, para compartilhar isso. E Paulo recomenda que diz que se eu me encho de esperança, eu preciso transbordar de esperança. E aí vem a pergunta, né? Se somos hoje, provavelmente, eu não vi esses dados do último censo, mas nos anteriores éramos 20%, se eu não me engano, mas acreditavam que a gente chegaria, talvez nesse próximo censo, a cerca de 40%, 30% da população brasileira como cristão evangélico, né? Como evangélico. Irmãos, como está a nossa sociedade? Esperançosa ou desesperançosa? Como estão as nações que a gente tem se relacionado, esperançosas ou desesperançosas? Aí eu vou provocar mais. Como você está? Esperançoso ou desesperançoso? Como nós estamos? De tudo que a gente tem, que a gente leu aqui agora e que a gente viu essa esperança tem que estar em nós. E talvez isso seja difícil mesmo. Só que todo o processo, pelo menos quem é da administração, que faz gestão, sabe, nem todo o processo ele ocorre conforme o planejado. Às vezes vamos entrar numas tribulações, numas dificuldades e vamos pedir para acabar, né? Pedir para sair. Ou então a gente pede socorro logo, corre atrás de uma solução. Ou então quando o seu filho ou alguém que está próximo de você está passando por alguma dificuldade, em vez de você deixar o processo continuar, a gente vai lá e socorre. E isso é extremamente natural, irmãos. A gente nunca vai conseguir na plenitude daquilo que Deus espera de nós. A gente falou de manhã, a maturidade é um processo longo. Talvez algumas pessoas conseguem em pouco tempo, outros em mais. Mas a gente precisa insistir nisso, na busca por ser
por ter a esperança. Talvez o nosso maior problema hoje não é só não ser esperança, mas é não ter esperança. Existem alguns teólogos que falam muito do ato confessional, e eu acho legal. Tem outros que falam, não gostam, mas eu gosto. E, por exemplo, tem uma história que o Kenneth Hagin conta sobre um pastor que cuidava de pessoas doentes, uma enfermeira, se eu não me engano, e ela pegava partes das palavras e colava no teto e falava para o doente, fica declarando essa palavra. E ele falava, várias daquelas pessoas foram curadas. Ou então, outras pessoas, a gente sabe, né, da necessidade do devocional, da oração. Quantos de nós estamos fazendo nossos devocionais diários? Quantos de nós estamos de fato orando? E aí, quando vem as dificuldades, a gente quer ter esperança, sendo que nem a Bíblia a gente lê. Eu estou aqui na escola bíblica desde 2013. Desde que eu me converti, batizei, depois de alguns meses eu comecei a participar, depois eu comecei a dar aula. A escola bíblica, menos de 10% da igreja participa. Ah, mas é o Márcio que dá aula. Meu irmão, sabe, é conhecimento. Sabe por que o Márcio dá aula, né, Marcos Paulo? Porque outros não vêm dar aula. Ou participar disso. A gente fala sobre esperança. Eu conheço uma senhora que ela chama Anunciada. Ela é aquela irmãzinha do coque, cabelo branquinho da Deus e Amor. Ela deve ter 80 anos. Ela perdeu o esposo já tem algum tempo. Ela vendeu tudo que ela tinha, porque ela colocou um propósito no coração. Ela falou assim, eu vou para a Bahia pregar o evangelho. E ela foi. Ela já abriu umas 3 igrejas, com 80 anos. A palavra de esperança, viver a esperança, transbordar a esperança. Existem algumas pessoas que dizem que estavam num estado depressivo muito profundo e tinham muita dificuldade durante anos fazendo terapia. Irmãos, não sou contra, tá? Tem que fazer mesmo, tem que tomar remédio, seguir as recomendações. Mas ela fazia tudo e não saía daquele estado de depressão. Até um dia que ela tomou um choque de realidade. E aí, quando ela tomou um choque de realidade, ela conseguiu ser curada. E hoje está bem, até hoje. Nunca mais precisou de nada. Muitas vezes nós lamentamos e reclamamos da nossa bênção e não olhamos para a vida do lado, da necessidade do lado. Não transbordamos a nossa esperança. Você nunca vai adquirir esperança. A esperança vai perder o significado para nós. E esses dias mesmo, eu estava numa praça lá perto de casa e tem um bando de... Tem o pessoal que trabalha nos restaurantes e aí dá um intervalo. Infelizmente, esse pessoal, acho que dá um intervalo deles, aí eles vão tudo para essa praça. E aí começa a fumar, né? Fazer o uso lá de algumas drogas, é aquele cheiro muito forte. E aí eu fiquei muito revoltado com aquilo, porque eu levo a minha filha, vejo um bando de criança, deu vontade de ir lá e falar assim, que abuso, vou chamar a polícia, o quê? Aí eu olhei para eles e aí eu olhei um dia e falei assim, quer saber? Vou evangelizar todo mundo agora. Vou aprender como evangelizar esse povo. Comecei a assistir um monte de vídeo agora. Estou pesquisando. Falei, vou aprender e agora eu vou aproveitar isso para pregar para esse povo. Só de raiva. Consegue entender, irmãos? O nosso comodismo, quando a gente não vive essa esperança, não transborda nela, a gente vai viver num ciclo de vida que daqui a pouco a esperança que tem em nós acabou. E aí, quando a gente fala um pouco mais sobre a esperança, a gente vai ver que Paulo, né, ele vai falar que, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 27, ele diz assim, a ele quis Deus dar conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, que Cristo em vocês a esperança da glória. E aqui existem 2 aspectos que eu acho muito interessante nesse pequeno versículo. Ele diz do ministério, do serviço. Ele diz que nós precisamos levar a esperança da glória. Quando ele fala da esperança da glória, ele está falando da esperança da eternidade.
Nós, muitas vezes, como cristão, nós sabemos e dizemos que a nossa igreja tem que ter um papel relevante socialmente, mas o seu vizinho está passando necessidade e você não sabe. Ou um colega do trabalho, ele não vê em você alguém que ele pode buscar uma palavra de refrigério e refúgio. E, além disso, se você falar para ele da eternidade, pode ser que ele olhe para você e fale assim: que isso, meu irmão, você é crente? Eu nem sabia. E aí, eu acho que é o que falta para a gente, né? Talvez a minha proposta hoje seja assim, vamos fazer um combinado, irmãos. Vamos começar com as pequenas coisas? Vamos ser esperança, pelo menos essa material, essa que o mundo ele tem necessidade, a ser aquela palavra de ânimo, ser aquela palavra de esperança, de poder contribuir com alguém que está do seu lado, até o ponto em que Deus vai te possibilitar que você seja o instrumento pelo qual a glória de Deus vai ser revelada. E aí você se torna a esperança da glória. Então, se esse mundo, a sociedade brasileira, se esse país, se esse estado, né, se a cidade que nós vivemos, ele precisa de uma palavra de esperança, se eles precisam de esperança, cada um de nós podemos ser um instrumento de esperança. Você já conversou com o seu filho? Quantos têm filhos adolescentes aqui? Você já conversou com ele sobre sabe, às vezes a gente está tão preocupado, eu me preocupava muito em deixar bens para minha filha, sabe? Deixar um patrimônio, dela estudar numa escola muito boa, porque aí ela vai fazer uma boa faculdade. Mas aí eu pensando o seguinte, eu tive colegas que estudaram a vida toda em escola pública, hoje são mestres e doutores, estão fora do país, passaram em grandes concursos, ou então são grandes líderes aí, e estudou a vida inteira. Outros, como eu, tiveram as mesmas dificuldades, né? Não tiveram pai, moraram num barraco, no meio do mato, às vezes eu me lembro que eu estudava dentro do ônibus, né? Durante a faculdade, a minha primeira graduação, eu não almoçava, eu só jantava. Durante o dia eu trabalhava, não tinha dinheiro para pagar a faculdade, e quando eu chegava à noite é que eu conseguia jantar, comer alguma coisa. O dia inteiro era aquele cafezinho ou água no trabalho. Mas pessoas como eu, elas também passaram pelas mesmas coisas e alcançaram grandes coisas. E nós nos preocupamos, às vezes, de dar esse subsídio para os nossos filhos. Mas e a palavra de esperança, essa esperança da glória que devemos transmitir a eles? Nós estamos fazendo isso? Ele consegue ver a graduação, ou a vida profissional, ou a sua vida em particular, como instrumento de esperança nesse mundo, como instrumento de esperança sobre quem está com os coleguinhas dele? A Ábia tem uma sobrinha que eu gosto muito dela, Ana Laura, é uma menina de 11 anos. Meu irmão, aquela menina é fora de sério. Ela prega para todo mundo. Esses dias, ela com 10 anos, com 8 anos, né, 8 ou 9 anos, queria se batizar, a pastora não deixou. Aí ela insistiu, acho que com 11 anos a pastora permitiu que ela batizasse. Aí depois, daqui a pouco, ela pediu, ela orando, foi batizada com o Espírito Santo, porque ela queria participar da vigília e queria ser batizada com o Espírito Santo. Aí agora ela montou um canalzinho, lá na escola dela, ela faz as orações, é ela que regimenta as pessoas, ela convida, ela chama. Ela está cheia da esperança. Ela entendeu que ela é um instrumento de esperança. E nós? Eu falo isso, irmãos, porque algum tempo atrás, nós perdemos uma pessoa. E isso me impactou muito. As pessoas desistem da vida. E o problema é que quando isso acontece, não se divulga muito, né? A pessoa some. E depois, daqui a algum tempo você procura e aí você sabe que ela deu cabo da vida dela. E o sentimento que a gente tem? Será que você, como instrumento da esperança sobre essas pessoas, não poderia transformar essa realidade? Claro que você não, o Espírito Santo, mas através de nós.
Sabe, será que se a gente começasse a pensar mais no problema dos outros, os nossos problemas eles não iam diminuir ou acabar? Será que o sentido e o sabor da vida não mudaria se nós nos preocupássemos em ser instrumento de esperança sobre a vida dos outros? Agora lá na empresa está uma fase bem complicada de grandes mudanças e eu deixei um posto, mas eu fiquei muito feliz, porque várias pessoas me procuraram para agradecer pelo tempo em que eu pude liderar eles, porque eles mudaram a perspectiva. Eles viam em mim alguém que, quando eu sempre precisava de alguma coisa, até particular, eles me procuravam para compartilhar, para pedir uma palavra, para pedir uma orientação. E eu achei isso fantástico, porque eu era, teoricamente, o chefe deles, né? E ter esse nível de intimidade, isso eu achei fantástico. É que nem quando eu prego e minha esposa elogia, né? O pastor Leves falou isso ontem na reunião. Eu acho bom. Hoje até minha mãe me mandou mensagem, eu fiquei muito feliz. Não porque eu fui eloquente, mas porque eu fui um instrumento. E ser o instrumento é gratificante. Durante um bom tempo eu fiz muita ação social. E durante um tempo depois eu fiquei frustrado. Porque eu achava, antes de fazer ação social, que eu ia mudar a vida de alguém fazendo ação social. E eu descobri que quando mais você pode fazer o que você quiser, você não muda a vida de alguém. Mas fazer a ação social e contribuir, ser significativo para a vida de alguém é extremamente prazeroso, irmãos. Você quer ver uma coisa fácil? Se eu pegar aqui agora e mandar mensagem para uns 300 pessoas no WhatsApp pedindo dinheiro para fazer uma ação social, eu consigo muito dinheiro. As pessoas dão. Talvez se eu pedir para a igreja eu não consigo, mas se eu pedir para a ação social as pessoas dão. Porque elas sentem prazer nisso, é prazeroso ajudar. Só que para que a gente ajude as pessoas, a gente precisa largar o nosso comodismo. A gente precisa ir atrás dessa prática. A gente precisa ser essa palavra de refrigério. A gente precisa ser o guia, aquele que traz aquilo que tem vivido. E o melhor de tudo, eu acho que em todas as vezes que eu fui conversar com alguém, a melhor coisa que tinha era falar para alguém aquilo que eu estava vivendo. E quem me conhece sabe que eu sou bem sincero, irmãos. Eu não tenho... eu não consigo ser santarrão, né? Aquilo que parece. Se eu tiver com problema, eu vou falar. Eu vou falar assim, rapaz, as coisas têm que ser assim. Eu não estou nesse nível não, mas eu vou chegar. Eu tenho esperança que eu vou chegar lá. Sabe, ser realista e trazer refrigério sobre pessoas não é você ser excepcional. Às vezes com a sua simplicidade. Eu sou apaixonado por um pastor aqui da nossa igreja, que você olha para ele assim, né, com aquele jeitinho dele, às vezes ele nem fala, mas aquilo te traz uma paz, uma esperança, você conversa com ele, meu Deus. E é isso que eu quero ser. E é isso que nós precisamos ser. Esperança para esse mundo. Então, se você quer impactar a sua família, talvez a gente quer muito, né? A gente deseja muito que a nossa família venha para o Evangelho. E aí a gente aponta o dedo assim, né? Fala, você tem que ir para a igreja, senão você vai para o inferno. Mas será que se a gente for esse instrumento de esperança e ele vê em nós esse comportamento, ele não vai sentir vontade? Quer ver, quantas pessoas aqui conhecem alguém tão agradável que dá vontade de se sentar sempre perto dela? Poucas pessoas, irmãos? Ixi, a gente precisa ter muito mais pessoas, né? Mas existem pessoas, você já percebeu, que tem umas assim, se você é da igreja, você quer sentar perto dela, você faz questão de estar ali conversando com ela. Se é do trabalho, você encontra, você faz questão de largar tudo e ir lá falar com ela. Cada um de nós podemos nos tornar essa pessoa. Cada um de nós podemos ser um instrumento de esperança. E por que, irmãos? Porque a gente é mais bonito que todo mundo? Somos mais inteligentes que todo mundo? Não. Sabe por quê? Quantos aqui tem o Espírito Santo de Deus? Jesus, tem alguns sem, mas eu vou orar por você, irmão. Você vai ter, em nome de Jesus.
Se o Espírito de Deus está em você, você pode ser esse instrumento. Amém ou não amém? Amém. Obrigado, a irmã ali recebeu, glória a Deus. Se você tem o Espírito de Deus, você vai ser só o canal de bênção. E quando você for o canal que as pessoas te agradecerem, não vai ser orgulho, amor, mas é bom demais. Você falar assim, ó, alguém foi alcançado, alguém mudou a perspectiva, alguém foi curado, alguém hoje olha e caminha de uma forma totalmente diferente. Meu irmão, isso é muito prazeroso. Eu conheço uma adolescente que, quando a gente conheceu ela, ela estava num estado depressivo muito profundo, pensando em morte. E a gente, preocupado com isso, eu e minha esposa, a gente caminhou muito com ela, conversava, ligava, escrevia. Aí veio a pandemia, foi um Deus nos acuda, né? E Deus nos acudiu mesmo. E aí conversamos, e vai aqui, vai acolá. E essa pessoa foi mudando, e é uma pessoa extraordinária, uma adolescente hoje, uma jovem. E esses dias fez questão de ligar para a gente muito feliz, porque ela tinha passado para a medicina na UNB. Eu olhei assim e falei, uau! Eu não fui um médico, irmãos. Não sei se eu passaria para isso, mas eu me realizei nisso. Eu me realizei nisso. Fiquei muito feliz. É como se fosse a minha filha, ou como se fosse eu. Porque aquilo que tinha, eu sei que provavelmente não foi só nós que fomos instrumento na vida dela, mas eu me coloquei à disposição. E hoje ela está toda feliz lá. E quando essas coisas acontecem, a gente acaba se sentindo, né? Especial, né, irmãos? A gente se sente especial. E eu queria te dizer que cada um de vocês são especiais. Vocês podem se transformar nesse instrumento de esperança. E quando isso acontecer, é fantástico, irmãos. É maravilhoso. Eu acredito, né? Eu acho que eu já cansei de falar isso, Marcos Paulo, que acho que o céu é uma sincronia de pessoas se ajudando de uma forma extraordinária. Por isso que eu não consigo, por isso que Apocalipse é claro, né? Que os preguiçosos não herdarão o reino, porque lá todo mundo vai estar servindo e cuidando um dos outros. Porque a Bíblia diz que de toda a fé vai passar, mas o amor, ele vai ficar. Eu me lembro que eu gostava muito, né, quando eu era mais crente, irmãos, eu orava muito com o missionário Davi Miranda à meia-noite. E nas orações dele, eu me lembro que ele, quando orava pelas almas perdidas, ele gemia e ele chorava, e aquilo me marcava tanto, sabe? E eu orava muito a Deus para eu sentir e pensar como ele pensava. Consegue entender? Sabe, ele queria tanto que as almas fossem alcançadas e fossem salvas, e ele orava com uma convicção tão grande que eu nunca me esqueci disso até hoje. E esse sentimento, esses dias eu parei para pensar sobre isso, eu falei, gente, a gente não tem mais. Parece que, sabe, aquela ânsia que quando a gente converte de compartilhar Cristo que a gente recebeu, essa esperança gloriosa, parece que o passar dos anos a gente vai diminuindo e vai parando, a gente não prega mais, a gente não fala mais do amor de Jesus. E isso é muito sério, irmãos. Porque aqueles que insistem em falar, aqueles que vivem como um missionário até o fim dos seus dias, assim como a nossa irmãzinha anunciada lá, ela tem um prazer de falar de Jesus, e ela fala de um jeito que não tem como, você para e você fica lá, olhando, babando. A esperança está transbordando, a real instrumentalidade está na vida dela. E é isso que eu queria que nós pensássemos nessa noite. Se coloque de pé, irmãos. E aí, voltando para o texto que a gente começou, Paulo no capítulo 15 vai falar sobre a soberania do dom de amor. E ele vai falar sobre a ressurreição. Que o fundamento, né, da nossa fé é a ressurreição de Jesus Cristo, porque se Ele ressuscitou, nós temos a convicção que também vamos ressuscitar.
que tudo o que ele disse é verdade. E quando ele fala que se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos mais dignos de compaixão. Se como cristão, a única esperança que nós temos é a material, a carnal, a mundana, e não a espiritual, irmãos, é melhor a gente aceitar Jesus de novo. Sabe, é melhor voltar ao primeiro amor. Talvez isso, que Jesus queria dizer com a volta ao primeiro amor. Esses dias também pensando sobre isso, e eu meditando que quando você se converte lá naquele primeiro amor, você tem uma paixão, uma convicção, e não importa as dificuldades, mas você quer servir, você quer transmitir. E no passar do tempo, a gente tende a fazer muito como a igreja que recebeu essa mensagem de Jesus. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Que você nessa noite, irmão, minha irmã, seja a esperança, Seja a esperança no meio da sua família. O mundo tem um ditado que diz: a esperança é a última mas morre. A nossa esperança, ela morreu, ressuscitou. Eu vou falar de novo, irmão. A nossa esperança morreu e ressuscitou. E hoje Ele reina sobre tudo e todos. Não importa, irmão, a tribulação, a dificuldade, o estado em que você está hoje. A esperança dentro de você. A esperança dentro de você. Vou falar de novo. A esperança dentro de você. Você vai passar por tudo que você tiver que passar, perseverando. Você vai alcançar a aprovação. E cada vez mais você vai ter esperança dentro de você. Amém?